Eu estou aqui hoje, nessa live, para falar um pouquinho sobre uma pergunta que uma cliente querida demais me escreveu, fez para mim. E assim, eu resolvi responder essa pergunta nessa live. Por quê? Porque você pode fazer outras perguntas também. De repente você tem uma curiosidade sobre a constelação familiar, ou mesmo sobre o meu livro, As Ordens do Silêncio, e pode aproveitar esse momento. E essa pergunta é muito interessante, por isso que eu resolvi fazer essa live. Essa pergunta tem a ver com o título do meu livro, As Ordens do Silêncio. Forte, né? As ordens. Como assim? Mas, se você não comprou ainda o meu livro, está disponível no Mercado Livre, ou mesmo se você clicar no link da bio, nós temos uma equipe preparadíssima para receber você e te atender com maior carinho. Essa pergunta que envolve o olhar sistêmico, a constelação familiar, é muito linda, riquíssima, até porque ela fala do silêncio que muitas vezes nós fazemos. E até que ponto esse silêncio, esse calar é benéfico ou não. A pergunta é o seguinte: Sam, quando eu me calo para evitar conflitos, é minha criança quem está no comando? Se você ler o meu livro, você vai entender bem sobre isso, porque eu falei um pouco sobre esse silêncio que a criança faz. Na maioria das vezes, minha linda, meu lindo, na maioria das vezes, sim. É a nossa criança interior que está no comando. E eu me lembrei de algo, é tão interessante que tem uma sincronicidade muito linda. Ontem eu estava pensando em quando os pais pedem para os filhos silenciar. Não fale nada para sua mãe, ou não fale nada para o seu pai, ou eu vou te contar este segredo que não deveria, porque você está jogando um peso muito grande nas costas dessa criança. E aí muitas vezes os adultos dizem: pai, mãe, tios, irmãos mais velhos, eu vou te contar isso, mas não conta pra ninguém. Isso não é interessante. Mas antes de eu falar sobre esse ponto, voltando lá para o silêncio, essa criança, o que ela vai aprender? Que se ela falar, ela silencia, porque se ela falar, pode magoar alguém, pode gerar dor, ela pode ser rejeitada, ela pode perder o amor daquela pessoa. Então imagina quando principalmente os pais pedem silêncio para essa criança, ou alguém que essa criança ama, alguém que é muito importante para ela. Ela realmente vai silenciar. Por quê? Porque ela pode ser rejeitada depois. Ela pode perder o amor dessa pessoa. Se eu falar, mamãe não vai mais gostar de mim. Se eu falar, meu pai não vai mais gostar de mim. Meu irmão, minha irmã não vai mais gostar de mim. E ela começa, então, a acumular os
pesos que depois, lá na vida adulta, vem como gatilho. E as ordens do silêncio falam um pouco sobre isso, sobre uma época em que eu, Sam, precisei me calar, precisei silenciar para não magoar algumas pessoas, precisei silenciar por medo. Então, esse silêncio, ele pode vir com muitas máscaras. Esse adulto, ele vai manipular essa criança, ele vai usar de artifícios em que essa criança, ela vai se sentir na obrigação de se calar, de silenciar. E isso, mais tarde, vai falar no corpo dessa criança de uma forma muito violenta. Muitas vezes a criança que vive em uma casa de muitos conflitos, em um lar de muitos conflitos, e ela na tentativa de querer salvar um e salvar outro e não magoar nenhum dos envolvidos, dos pais, ela silencia, mas ela engole, ela vai engolindo aquela tristeza, ela vai engolir aquela frustração e ela vai fazer o quê? O corpo dela vai ganhando peso. De alguma forma eu tenho que jogar isso para mim. Quando não se torna uma doença. Essa criança pode crescer e se tornar depressiva, pode crescer e ter aquele sentimento de rejeição, de vazio, de solidão. Essa criança, por amor, ela silencia. Por amor, ela tenta salvar os pais, ela se sente culpada, ela joga a responsabilidade em cima de si. Então, são vários pontos que vão refletir na vida dessa criança. E os adultos, os pais, têm que observar e têm que puxar a responsabilidade para si. Sabendo que eu sou responsável também por tudo o que ocorreu ou ocorre com o meu filho. Então, assim, é uma reflexão muito linda e que tem muito a ver com o meu livro. É uma reflexão muito linda e que todos os dias acontece. Você se depara, cliente, minha amiga também. Se você se calou para evitar conflitos, e se você se cala, continua se calando agora na vida adulta, para evitar conflitos familiares, conflitos com pessoas, observe se não é um comando da sua criança, porque muitas vezes lá atrás você precisou várias vezes se calar para que as pessoas te amassem, para que as pessoas não te rejeitassem, para que você não perdesse o amor dessas pessoas. Então é uma pergunta linda, é uma pergunta atual, é uma pergunta de autoconhecimento muito grande, e quando a gente coloca isso no campo, as respostas vêm, né? No campo sistêmico ali, no campo morfogenético, o sistema familiar vai mostrar em que momento, quais os momentos em que você se calou e por quê, qual medo você tinha naquela época e o que isso está querendo te falar hoje na vida adulta. Então, tudo o que nós sentimos, nós devemos trazer para o campo morfogenético, para a constelação familiar. E aproveitando aqui, falando em constelação familiar, eu quero dizer para você que a agenda está aberta. Você pode agendar para fazer constelação em grupo, quando eu estiver aí no Brasil,
Em 2026 eu já estou no Brasil novamente. Ainda permaneço aqui nos Estados Unidos por mais alguns meses, mas você pode também fazer sua constelação online com os âncoras, que são os bonecos. Presencial, pode fazer com os bonecos ou em grupo. Se você nunca experienciou uma constelação em grupo, eu te convido a experienciar. Você vai se apaixonar. A técnica que Bert Hellinger nos deixou, esse legado maravilhoso, esse legado riquíssimo e lindo. Então, querida cliente, eu te convido a vir fazer uma nova constelação sobre esse tema e vamos ver quais foram os medos e quais os passos que você vai dar daqui para frente para sair desse gatilho, desse momento que é um momento, muitas vezes, que nós adultos falamos, é sabedoria silenciar. Sim, é sabedoria silenciar, mas sempre? Por que você silencia sempre? O que você enfia goela abaixo, o que você engole? O que isso reflete no seu corpo? Onde está refletindo? Então, coloque a mão, por exemplo, onde isso reflete no seu corpo. E você pode fazer isso comigo aqui agora. E você vai inspirar amor. Se é na garganta, se é no coração, se é nos rins, onde for. Onde você sentir esse incômodo de ter sempre que silenciar. Coloca a mão. Inspira. Eu vou colocar a mão aqui em mim, só para vocês verem no meu coração. Inspira, amor. Quando você inspirar, conta 3 segundinhos, segura. Absorve essa energia. Aí solta aquela angústia, solta aquele medo, solta o medo de ser rejeitada, o medo da solidão, o medo de perder as pessoas que você ama e por isso você silencia. Faz isso várias vezes, mas vem fazer uma constelação para que você possa curar as dores da alma. Um beijo e aguardo você. Clique no link da bio e até um outro momento. Gente, compre meu livro, tá no link da bio e também no Mercado Livre. Nós temos uma equipe linda, maravilhosa, amorosa que vai receber você e te trazer todas as informações. Até depois, numa próxima live com outra pergunta, porque eu recebi várias perguntas e eu vou gravando aos poucos, tá bem? Aguarde que a sua pergunta vai ser respondida por Sam Brito. Fica comigo!